Primeira coisa, o técnico Dorival Júnior, para mim, acertou na estratégia de jogo. Eu não estou falando estratégia tática, não é isso. Estou falando estratégia. O Dorival Júnior acerta na estratégia. Qual é a estratégia? Para mim, hoje, o Corinthians tinha que ter entrado realmente com time reserva. Porque o Corinthians estava poupando na Sul-Americana, o Corinthians fez isso, poupou na Sul-Americana e poupou no Brasileiro. Poupou contra o América de Cali, poupou contra o Mirassol e não ganhou nenhum nem outro. Então, assim, o Corinthians tinha que definir, né? Vou poupar numa competição e jogar a outra. Porque o Corinthians não tem elenco, não tem time, não tem elenco, não tem grupo para disputar sequer 2 competições, quanto menos 3. Nem 2 dá. Esse time do Corinthians tem uma característica de elenco cansado. Não é um problema que o Corinthians vai resolver com um trabalho aprimorado físico, por exemplo, do Celso Rezende. Não vai resolver. O problema do Corinthians não é problema físico. O problema físico não resolve. O problema do Corinthians foi de janela, foi de montagem de elenco. O Corinthians foi contratando muitos jogadores já veteranos e principalmente jogadores com características lentas, jogadores cansados. Então não dá, a gente tem que entender isso, não dá, tá? Não dá para a gente disputar as 2 competições, não dá para ficar poupando. E hoje fez certo o Dorival, ele poupou todo mundo. Ele poupou todo mundo, ele fez correto, ele foi. Eu que critiquei muito, né, o Dorival nos últimos 2 jogos, para mim hoje ele acerta na estratégia. Porque, meu amigo, a Sul-Americana é um milagre para classificar. Mesmo com a vitória hoje, continua sendo. A gente já fez as contas aqui. Precisa vencer o Huracan, né, e torcer por um tropeço do América de Cali jogando na Colômbia contra esse time amador que não jogaria a Série C do Campeonato Brasileiro. E eu falo isso sem exagero nenhum. A Série B, né, até o Zupac falou isso na transmissão da ESPN, o Racing seria rebaixado na Série B. O Racing seria rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro, mas é certeza, certeza. Se não fosse rebaixado na Série C, tá? Então, não dá para acreditar que esse time vai arrancar pontos contra o América de Cali. Só que futebol tudo pode acontecer, então ainda segue vivo. Então, o que o Corinthians tinha que fazer? Pô, se na Sul-Americana a vaca já foi pro brejo, né, como diz o ditado, fez o certo o Dorival. Poupa todo mundo hoje para jogar mais descansado. Eu não teria nem colocado os caras no segundo tempo. Eu estou falando o seguinte, o Dorival acertou na estratégia, mas ele erra no esquema tático por enquanto do Corinthians. Isso que está amarrando, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas na estratégia ele acerta, que é colocar os reservas na Sul-Americana para a gente jogar de igual para igual contra o Santos no domingo. Porque se o Corinthians joga com os titulares hoje, esse time cansado toma pau do Santos na Neoquímica Arena e ressuscita o Santos. Cara, isso aí ia acontecer, ainda mais sem os craques que fazem a diferença. Né? O Memphis, por exemplo, é super dúvida para o jogo de domingo. É super dúvida, tá? Agora, vamos lá. No jogo de hoje, ele acerta na escalação, porque põe todos os reservas, e escala o time no 4-1-4-1. No 4-1-4-1. Linha de 4, Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Bidu. E não dá para falar que essa zaga foi boa, porque não tinha ninguém para eles enfrentarem. E aí, a linha de 4 foi essa. Aí vem o 4-1-4-1, Alex Santana entre as linhas, depois vem a segunda linha de 4. Romero na direita, Charles, Rian, Thales Ombrinhos Mágicos e Héctor Hernandes, tá? Esse foi o time do Corinthians, foi o time do Corinthians no Uruguai, 0-0 primeiro tempo. No segundo tempo, 2 alterações no intervalo. Sai o Héctor Hernandes, entra o Yuri Alberto no ataque. Sai o Charles, o Príncipe Charles, entra o Coronado. Ele entrou no 4-1-4-1 do jeito que eu falei, já esbocei aí a escalação para vocês, só que no segundo tempo, o que me irritou é ver o time do mesmo 4-1-4-1.
Parece que o Corinthians joga para não ganhar com o Dorival Júnior como técnico. E por quê? O Dorival é ruim? Não. É que o Dorival, ele ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação do tipo vai dar certo ou não vai. Até porque o elenco é fraco, mas o Dorival, ele está insistindo num esquema que não casa com esse elenco. Todo mundo já sabe. Dorival está fazendo testes e está errando em coisas que todo mundo já errou. Errou o Ramon, errou o Antônio Oliveira, todo mundo errou. Errou o Mano, todo mundo errou. Não dá para você fazer substituições e manter o 4-1-4-1. Sabe como é que jogou o Corinthians no segundo tempo? A mesma linha de 4, o mesmo Alex Santana entre as linhas. Depois, a grande parte do segundo tempo. Teve as substituições do finalzinho, mas a grande parte do segundo tempo. Carrilho, Rian, Coronado aqui, Thales e Yuri, lá na frente. Vou repetir para você, torcedor corintiano, que vem para cá e quer uma análise tática, quer entender o jogo. O Corinthians jogou no 4-1-4-1, com Alex Santana entre as linhas, na linha de 4, Romero e Thales pelos lados, por dentro, Charles e Rian, e lá na frente, o Héctor Hernandes. No segundo tempo, na substituição do intervalo, entra o Yuri Alberto no lugar do Bebeto da Fiel, o Héctor Hernandes, ele põe o Coronado para jogar na função do Charles. A única coisa que mudou, sabe qual foi? Que o Charles sai jogando, o Charles estava jogando do lado direito, o Rian vai para o lado direito por dentro, e o Coronado vem para o lado esquerdo por dentro. Lado esquerdo por dentro que eu falo é essa, aqui é uma linha de 4, ó. Aí vem Carrídio, depois entrou o Carrídio, né? Mas era o Romero ainda. Carrídio, Rian, Coronado, Thales e o Yuri Alberto. Então o Coronado ficou aqui na esquerda, sabe? E aí você, cara, a linha de 4, você tem 4 armadores cansados para tentar chegar lá na... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz. Acabei de trazer para vocês um videozinho do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento eu vou repercutir e reagir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando aí um pouquinho de Memphis Depay, que sofreu na segunda-feira uma lesão no tornozelo e por isso ficou fora de jogo ontem contra o Racing no Uruguai pela Sul-Americana. Então, o trabalho da Departamento Médico do Corinthians é para tentar recuperar, fazendo um trabalho intenso para que domingo Memphis Depay esteja em campo diante aí do Santos na Neoquímica Arena, lotada, pulsando com mais de 40 mil torcedores. O Santos vem numa fase muito ruim, o Corinthians também não está bem no campeonato, né? Perdeu aí o último jogo contra o Mirassol, perdeu feio. O jogo aquele que o Memphis Depay acabou batendo um pênalti de cavadinho e o goleiro Walter acabou pegando. Ao final do jogo houve uma polêmica que o goleiro Hugo Souza saiu de campo falando para jogar no Corinthians tem que ter responsabilidade. E muita gente acabou aí dizendo que essa declaração do goleiro Hugo Souza foi indireta para o Memphis Depay. Então, o departamento médico está trabalhando intensivamente para que o Messi esteja em campo no domingo, para que possa fazer um jogo muito próximo aí do erro zero, né? De um acerto total, para que vence o Santos e não deixe o Santos aí reabilitar no Campeonato Brasileiro. O Santos está muito mal na zona de rebaixamento, então vem fazer um jogo aí de vida ou morte para o Santos, tentar levar essa vitória aí da Neoquímica para a Baixada Santista. Então, Memphis é dúvida para o jogo de domingo contra o Santos, mas a Departamento Médico tem trabalhado muito para conseguir aí trazer o Memphis para o jogo. Gente, falando um pouquinho do garoto Kaique, de 21 anos, que acabou fazendo gol na final da Copinha aí e se sagrando campeão em 2024. Dorival Júnior tem gostado muito do treinamento do garoto e ontem ele foi relacionado para o jogo contra o Racing no Uruguai. É um garoto que Dorival tem gostado muito, tem treinado muito bem. Então Dorival gosta de dar oportunidade
para base, né? Na verdade, não é nem tão garoto, tem 21 anos. Hoje em dia, os jovens estão subindo muito novo, com 16, 17 anos. E Kaique já tem 21 anos, a gente precisa acreditar um pouquinho nele para que possa fazer aí um campeonato maravilhoso, né? Um ano espetacular. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do presidente Augusto Melo, que acabou indo para Brasília conversar com os ministros aí, Alexandre de Moraes, né? A respeito do futebol brasileiro, procurando melhora para o nosso futebol. Augusto tem que entender que ele tem que, primeiramente, procurar melhora para o Corinthians. Augusto está praticamente ausente do futebol do Corinthians. Corinthians está devendo muito. Corinthians precisa fazer contratação. E Augusto está focado somente em política. Diante disso, o presidente Augusto Melo, que só está preocupado aí com o impeachment dia 26, na verdade a votação do impeachment dia 26 de maio, Augusto pode ser destituído do cargo, né? E é tudo que ele não quer, e aí está focado 100% nesses problemas aí que ele pode sair da presidência do Corinthians, né? Não está preocupado com negociação, né? E diante disso o Corinthians acabou cancelando algumas contratações, né? Porque o problema do Augusto mesmo é preocupar com esse impeachment dia 26. É uma vergonha, é uma palhaçada, né? Augusto não viajou para o Uruguai, né? Deveria ter viajado, ao invés de ter ido para o Uruguai, fortalecer a equipe, né? Tá ali junto, apoiando, né? Não, ele foi viajar para Brasília. Então, Augusto corre seríssimo risco de ser impeachmentado dia 26 de maio. Por quê? Pela gestão temerária, aumento na dívida do Corinthians de 829 milhões. Augusto se defende dizendo que 300 milhões não é dele, é da gestão anterior. Então, veio o caso da Vaidbet, lavar dinheiro, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar aí, lavar dinheiro, né? Caso da Vaidbet. Então, Augusto, em 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, vive uma gestão turbulenta e corre seríssimo risco de ser impeachmentado dia 26. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do jogo do Coringão ontem. O Corinthians acabou vencendo o Racing por 1-0, gol de Matheus Bidu, e continua sonhando com a classificação, né? Depende de uma combinação de resultado, mas o Corinthians continua na ativa. Para mim, o técnico Dorival Júnior acabou acertando a escalação ontem, como disse aí o Samir Carvalho, jornalista esportivo, porque colocou um time totalmente reserva. O Corinthians tem um elenco cansado que não dá para jogar 2, 3 competições com o mesmo elenco. Tem que girar o elenco. Ontem foi um time que eu pensei que seria alternativo, mas foi um time totalmente reserva. E aí, alguns titulares entraram no segundo tempo. Por exemplo, o Roberto entrou no segundo tempo, né? Acabou ajudando o Corinthians vencer esse jogo por 1-0 e continua aí na ativa, sonhando com a classificação da Sul-Americana. E se não houver uma combinação de dados, o Corinthians estará fora mesmo ganhando. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo ontem? Eu, sinceramente, eu achei que o Corinthians não jogou nada. O Corinthians foi péssimo. Ganhou o jogo porque o Racing, ele não dá para jogar, para mim, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, aqui no Brasil. Não dá. Não dá. O time é inqualificado, um time muito ruim tecnicamente. Só por isso o Corinthians ganhou o jogo. Mas o Corinthians não jogou nada. Um sistema tático bagunçado. Um Corinthians perdido em campo. O time do Corinthians não joga agrupado. Dorival vai sofrer muito para ajeitar esse Corinthians. Além disso, se não contratar, Dorival não vai conseguir. Porque milagre ele não pode fazer, né? O Corinthians precisa contratar. E com essa bagunça da diretoria, não sei não, hein? Se na segunda janela o Corinthians vai ter reforço. Não sei não, hein? Tô desconfiado que não. Principalmente se Augusto Melo cair aí dia 26, sendo impeachmentado pela votação dos sócios, dos conselheiros, né? Então Augusto Melo vive um drama no Corinthians, porque a gestão dele, infelizmente, está sendo uma gestão temerária, meu irmão. Uma gestão que tá desagradando muita gente. Agrada um pouco, mas na maioria desagrada. E aí, fiel, o que vocês acharam aí da vitória do Corinthians ontem? Consegue vencer o Santos no domingo? Vai continuar dando uma sequência de vitória? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, o like e a inscrição. Obrigado!